Todo mundo ligado. Olá, você que nos acompanha aqui no Nobel Explica, e hoje nós vamos falar sobre o lançamento oblíquo de projéteis, um lançamento que é feito de forma inclinada. E para mostrar como é que funciona isso, eu quero que vocês observem essa figura. Essa é uma foto estática, né? Vamos até simular um tiro que é efetuado por um disparo feito por esse canhão, mas ele faz justamente isso. Ele lança uma bala, ele lança um projétil que não tem movimento nem horizontal nem vertical. Ele tem uma combinação desses dois movimentos, ok? Se vocês puderem observar aqui, nessa animação, nós temos uma foto de Bagdá, na época em que aconteceu a invasão do Iraque, e existia, claro, fogo, baterias antiaéreas, e aí você vai ver um projétil executando necessariamente um movimento que é parabólico, ou, na parte da falta de um, vários deles, tá certo? Veja, ele faz uma curva suave, que ela, na verdade, é uma combinação entre dois movimentos. O movimento vertical, que acontece ao sabor da gravidade, a gravidade, na verdade, interfere nele, e outro movimento que aconteceria se a gravidade não existisse, completamente horizontal, com velocidade constante, porque para efeito de cálculo, pelo menos no ensino médio, a resistência do ar ela é considerada muito pequena, a ponto de ser considerada desprezível, tá bom? Então, vamos começar. Aqui, é claro, a gente tem uma coisa que é um pouco menos destrutiva, que é o caso de uma bola. Essa bola, eu quero que você imagine que alguém chutou ela. Então, o movimento que ela faz é esse que você vê aí na nossa animação. A trajetória dela, ela fez essa curva suave, que ela se assimila a uma equação de grau 2. Ela cria para a gente, então, uma parábola, ou pelo menos, a trajetória dela representa a parte de uma parábola. Por isso que a gente chama de lançamento oblíquo, e tem gente que chama de movimento balístico, ou ainda de movimento parabólico, que a trajetória lembra uma parábola, ok? Então, quando se calcula, quando se trata de questões como essa, os dois principais interesses são, primeiro, a identificação da altura máxima que esse corpo é capaz de atingir, e no segundo momento, claro, descobrir a máxima distância que ele pode ser lançado a partir do ponto inicial desse movimento. E a gente chama isso de alcance horizontal. Nós vamos citar para vocês aqui, se você puder observar bem, nós representamos algumas partículas, nós preenchemos os espaços na trajetória para mostrar as diversas posições ocupadas pelo corpo à medida que o movimento acontece, ok? E a gente vai lembrar vocês que existe uma velocidade de lançamento, essa que você está observando desenhada em azul, e ela é uma velocidade inclinada. Essa velocidade, por ser inclinada, ela faz com que o princípio de Galileu, possa ser usado nesse momento. Para quem não sabe, não lembra do princípio de Galileu, ele descreve a seguinte realidade. Quando você tem um movimento complexo, composto, por exemplo, por duas velocidades, uma na horizontal e outra na vertical, ou duas acelerações, ou diversas forças, você pode estudar separadamente o efeito que cada uma delas causa no movimento, para posteriormente compor a solução desse problema, tá bom? Então é o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar essa velocidade e vamos decompor ela, ou seja, descobrir qual parte dela existe na direção do eixo x. E da mesma maneira, nós vamos decompor ela na direção do eixo y. E essas velocidades são respectivamente chamadas assim. A velocidade original é chamada de V0. V de velocidade, tradicionalmente, e esse zero para indicar que ela é acionada, ela é medida no instante em que um cronômetro é acionado. E na direção do eixo x, y, nós teríamos as componentes velocidade na direção y, e na direção do eixo x, nós teríamos a velocidade inicial na direção x. É bom lembrar que a velocidade na direção x ela é constante, a velocidade na direção y ela tende a variar, porque ela sofre influência da aceleração gravitacional, que quer, durante a subida, reduzir a velocidade dela e fazer com que ela pare. E posteriormente trazê-la de volta ao chão, tá bom? Então são dois eventos que vão estar em oposição. Um deles que é a velocidade, que faz o corpo subir, e outra a aceleração da gravidade, que tenta fazer com que esse corpo caia. Muito bem, à medida que esse corpo vai subindo, naturalmente, essa velocidade, que é a y, ela tende a diminuir até o ponto em que ele alcance a altura máxima, onde ele não sobe mais, porque esse pedaço, essa componente da velocidade, na direção y, se tornou zero aqui em cima. E depois, uma vez estando em cima, a gravidade se encarrega de trazê-lo de volta, pegando a velocidade e invertendo, pelo menos na direção y, a direção da atuação. Antes era para cima, a componente y do lado de cá, ela vai estar orientada para baixo. Muito bem. Para se entender de forma mais adequada essas situações, nós vamos propor uma conjunção de valores aqui, vamos propor uma situação para a gente poder calcular alcance, altura máxima, tá? Para melhorar a sua compreensão. Então acompanhe aqui no cantinho.
nós vamos oferecer a primeira coisa que é importante para nós. Nós precisamos conhecer os dados de seno e cosseno da inclinação do vetor velocidade original. Porque essa inclinação, ela permite, né, que nós calculemos, né, a componente da velocidade na direção x, y. E para isso, nós precisamos da função seno e da função cosseno, ok? Então, para o eixo x, nós vamos precisar de cosseno. Para o eixo y, da função seno. Então, aqui, e ainda nós precisaríamos de um valor, né? E nós propomos um valor inteiro fácil de se visualizar, fácil de se calcular, que é de 60 metros por segundo, tá bom? Então, acompanha aqui nesse cantinho, vamos fazer a nossa primeira intervenção. Primeiro, nós queremos saber quanto tempo nós demoraríamos para chegar à altura máxima. Só que antes de responder essa pergunta, nós temos que descobrir quanto valem esses componentes, esses pedaços da velocidade inicial que levam esse corpo, respectivamente, para frente e para cima. E por isso, calcula-se assim. Toda decomposição vetorial feita em direção ao eixo x toma-se como referência o vetor original, que é a nossa velocidade, e o ângulo formado entre ela através da função matemática cosseno. Nós fazemos uma projeção horizontal, como já pode ter percebido nas aulas de outros professores que ministraram aulas na área de trigonometria. Professor Piloto, professor Daniel, professor Edson, já falaram direta ou indiretamente disso. Muito bem. E agora, como é que nós ficaríamos? Essa velocidade inicial em azul, ela está marcadinha aqui, acompanha lá no mouse, ela vale 60. Vamos precisar do cosseno? O cosseno vale quanto? 0,86. Então, quando nós multiplicarmos 60 por 0,86, nós obtemos 51,6 metros por segundo. Vou deixar isso aqui, descansando, quietinho, que ele vai ter o seu momento de atuação. Agora, a segunda velocidade. Enquanto que para a direção x nós usamos a função cosseno, para a direção y nós devemos usar a função seno, ok? Então, repetindo, a velocidade inicial é 60 e agora o nosso seno, acompanhando no mouse, é igual a 0,5. 60 vezes 0,5, ou seja, 60 vezes meio. Meio de 60 é 30 metros por segundo, ok? Guardamos esses valores, porque eles vão ser úteis a partir de agora. Acompanha lá. Então, como eu disse a vocês, primeira expectativa, descobrir quanto tempo se demora para sair do solo e alcançar a altura máxima. Então, por isso, tempo para atingir a altura máxima. E aí, que a ideia que está presente no Teorema de Galileu, no princípio de Galileu, que é interessante. Para se subir, tem que se executar o movimento na direção do eixo Y. E, curiosamente, esse movimento ele acontece com a ação de uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, que é o agente físico que modifica a velocidade dos corpos. Então, por isso, nós vamos usar as equações do movimento uniformemente variado, que ele é próprio para você calcular coisas que tenham aceleração. Mas é bom lembrar, esse está se processando na direção do eixo Y. Então, a gente vai fazer algumas adaptações. Então, veja bem, a expressão original é velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração multiplicada pelo tempo. A velocidade vira Vy, para indicar que nós estamos movendo na direção Y. Velocidade inicial vira velocidade inicial no eixo Y que nós conhecemos, calculado agora há pouquinho. A aceleração se converte em aceleração da gravidade. E a pergunta é, por que esse sinal negativo? Por um motivo muito simples, porque existe aqui uma contraposição de interesses entre a velocidade, que é o agente físico que quer mover esse objeto com o passar do tempo, e a aceleração que quer interagir, quer mexer na velocidade. Como elas têm sentidos opostos, uma das duas tem que ser negativa, para a gente expressar essa ideia. Então, por isso, nós escolhemos para a subida a aceleração gravitacional negativa. Tá? Nós poderíamos ter feito o contrário e resolveria a situação da mesma maneira, ok? Mas, nesse contexto, acompanhe lá. Nossa velocidade Vy, então, será zero. Por que zero? Porque à medida que o corpo sobe, lembra? Quando ele atingir a altura máxima, ele deixa de subir. E por que deixou de subir? Porque a velocidade que o impulsionava para cima, ela agora é igual a zero. Então, por isso, lembra? Então, o tempo para atingir a altura máxima. E na altura máxima, a velocidade final será zero. A velocidade de lançamento vale 30. A aceleração da gravidade é 10 e o tempo para chegar na altura máxima é t. Muito bem. Deixando t sozinho, passa-se 10t para o lado de lá, isso tudo é igual a 30. Consequentemente, dividindo 30 por 10, nós temos o tempo de 3 segundos. Muito bem. No instante em que esse corpo começa a subir, para sair do chão e chegar na altura máxima, vai demorar 3 segundos, subindo contra a aceleração da gravidade. Ao descer a favor da gravidade, se o sistema é conservativo, se não existe resistência do ar, pelo menos desprezada, ou se ela for no mínimo igual ao da subida, nós esperamos o quê? Um tempo de 3 segundos para a descida também. Então, de tabela, nós já descobrimos o tempo total de permanência deste objeto no ar, que é um total de
6 segundos, ok? Continuando. Próxima etapa seria descobrir qual seria o valor desta altura máxima. E para fazer isso, de novo, eu vou lembrar vocês, estamos trabalhando ainda com o eixo Y. E aqui nós vamos adaptar uma segunda equação do movimento uniformemente variado. Veja, ΔS, que seria S menos S0, é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. As adaptações são as seguintes. O ΔS, que é espaço final menos espaço inicial, vai descrever a distância que você vai subir verticalmente. E por conta disso, nós vamos chamar essa distância de altura. A velocidade inicial com que sai do chão é a velocidade na direção Y. Lembra? A altura se mede o quê? Na vertical. E na direção Y, a velocidade inicial, veja aqui com o mouse, é da ordem de quanto? De 30. Então, portanto, 30 metros por segundo. Para se chegar na altura máxima, o tempo necessário, recém-calculado, é de quanto? 3 segundos. Bacana? Gravidade, de novo, 10. Já colocamos embutido aqui o sinal negativo, para não esquecer depois. 2 é um fator fixo. E onde tem tempo, o tempo de subida devidamente substituído. Então, nós ficamos com 3 ao quadrado. Então, algumas continhas bem básicas. Olha lá. 30 vezes 3 vai dar 90. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 10, 90. Dividido por 2, 45. Ao se subtrair 90 por 45, nós já encontramos a altura máxima, corrigindo, né? De 45 metros acima do solo. Bacana? Percebeu? Não tem mistério. É a aplicação de uma coisa que você já fazia bem e anteriormente, que é usar as equações do movimento uniformemente variado. Bom, mas você falou para mim que isso aqui é um movimento composto, complexo. E é verdade, nós só analisamos a vertical dele. Chegou o momento de a gente analisar a horizontal. E por isso agora vamos descobrir quanto vale o alcance horizontal. Se você acompanhar com o nosso mouse ali, você deve ver essa distância é a distância correspondente ao alcance horizontal, identificada por essa cota, essa medida em azul. Nós ainda não temos noção de quanto que ela vale, mas nós sabemos duas coisas importantes. Que a velocidade que tem na direção do eixo X é constante, que valia 51 alguma coisinha, a gente já vai ver. E o tempo de permanência no ar, que enquanto ele estiver no ar, a velocidade que o impulsiona para frente, que é o Vx, ela não vai sofrer nenhum tipo de diminuição, nem aumento, porque ela é feita de maneira uniforme, tá bom? Então lembra lá, tempo de duração no ar, 3 segundos para subir, 3 segundos para descer. Então olha lá, velocidade, isso aqui agora tem que lembrar vocês, falamos da direção do eixo X, então a nossa velocidade é Vx, quanto vale? 51,6. Qual a distância que você se move para frente? É o próprio alcance. Então, para adequar a nossa equação aos valores que a gente está calculando, vamos chamar o ΔS, que é a distância de A, que representa para nós o alcance. E o ΔT, que é o tempo de duração deste movimento, que no caso é 3 para subir, 3 para descer, 6 segundos. Esse 6 está dividindo, ao se multiplicar por 51,6, nós encontramos a marca de 309,6 metros. Bacana? Então vai sair quase 3 quarteirões ali. Mas é bom você lembrar que aqui nós temos uma velocidade de lançamento elevada. 60 metros por segundo é um valor elevadíssimo para padrões de deslocamento. Para você ter uma noção, 30 metros por segundo já são 108 km por hora. Então 60 metros por segundo é uma velocidade relativamente muito grande. E é por isso que nós conseguimos lançar essa partícula, esse objeto, a mais do que 3 quarteirões de distância. Bom, espero que esse nosso primeiro contato possa ser útil para esclarecer a maneira pelo qual nós calculamos algumas das grandezas possíveis para esse movimento parabólico, esse movimento de lançamento oblíquo. Tá bom? Um grande abraço a todos, até mais ver.